Bom dia, senadora Ana Amélia, nossa presidente, senador Blairo, senador Moca. Eu quero agradecer a oportunidade, senadora, de ter sido convidado para executar essa tarefa e aproveitar e agradecer aqui o Marcos Peixoto, consultor do Senado, e o Ciro, que é meu coordenador de assuntos legislativos no gabinete, pelo trabalho realizado. A contribuição do nosso consultor do Senado foi fundamental para que a gente pudesse sistematizar o relatório no tempo devido. O relatório está expresso em 57 páginas, mais os anexos, mas nós fizemos um resumo aqui para dar uma contextualizada no que é o relatório, que certamente será publicado pela comissão nas suas mídias, em 11 páginas, que eu passo, nesse momento, à leitura. Avaliação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, PINATER. Políticas públicas podem ser definidas como programas de ação governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Os poderes do Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário, têm papéis constitucionais diferentes, mas complementares na formulação e implementação das políticas públicas. A Constituição Federal confere ao Congresso Nacional o poder de legislar sobre qualquer matéria de competência da União e de aprovar a alocação de recursos orçamentários federais. Mas a Constituição também confere ao Congresso Nacional o poder de fiscalizar os atos da administração direta e indireta, permitindo-lhe fazer uso de instrumentos como requerimentos de informação, realização de audiências públicas e comissões parlamentares de inquérito. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são também assessorados pelo Tribunal de Contas da União, por meio da realização de auditorias e fiscalização junto aos órgãos do Poder Executivo. Entretanto, não basta que as políticas públicas elaboradas reflitam os anseios sociais, devendo o Congresso averiguar se elas estão efetivamente suprindo tais demandas, investigando continuadamente o impacto dos programas governamentais em relação aos objetivos para os quais eles foram criados. O artigo 96b do Regimento Interno do Senado Federal, introduzido pela Resolução número 44 de 2013, estabelece que as comissões permanentes selecionarão anualmente, na área de sua competência, políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo para serem avaliadas. O relatório, contendo as conclusões alcançadas, deve ser apresentado à comissão pertinente até o final da sessão legislativa. A avaliação das políticas públicas realizadas pelas comissões do Senado Federal deve abordar preferencialmente a dimensão resultados e, mais especificamente, a mensuração da efetividade do conjunto de ações e programas que compõem a política avaliada. Mas não basta aferir se as ações realizadas integram os produtos que se proponham a produzir. É preciso avaliar se os bens e serviços produzidos alteraram a realidade social da forma pretendida pelo Estado e pela própria sociedade, e dar transparência aos dados sobre os resultados e a sua avaliação. Em consequência do mandamento regimental, em 24 de março de 2015, foi recebido na 11ª reunião extraordinária da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária o requerimento PRA número 13 de 2015, de iniciativa do senador Donizete Nogueira, subscrito também pela senadora Ana Amélia, presidente da comissão, para avaliação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, PINATER, desenvolvida no âmbito do Poder Executivo Federal.
RRA número 13, de 2015 foi lido e aprovado na mesma ocasião. Foram apresentados por mim a proposta de plano de trabalho para avaliação e os requerimentos 24 e 27, que solicitam a realização de audiências públicas para instruir os trabalhos. O plano de trabalho e os requerimentos de realização das audiências para avaliação da PINATER foram aprovados na 15ª reunião extraordinária da CRA, realizada em 30 de 4 de 2015. Foram realizadas duas de 4 audiências públicas requeridas e encaminhados vários requerimentos de informação aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Pesca e Aquicultura, do Desenvolvimento Agrário, ao INCRA, ao CGU e ao Banco Central. Neste relatório, na seção 2, é apresentado um breve histórico da institucionalização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil, passando pela sua estatização com a criação das EMATERs nos estados e da Embrater no Ministério da Agricultura e a crise do sistema, com a extinção da Embrater em 1990, até sua recuperação nos anos 2000, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na terceira sessão, é apresentada a origem da primeira versão da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PRONATER, implantados entre 2004 e 2009. Na quarta sessão, são apresentados a Política e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, PINATER e PRONATER, instituídos pela Lei 12.188 de 2010 e discutida a sua execução entre 2010 e 2015. Na quinta sessão, são apresentados alguns dados de execução do Orçamento da União em ações da PINATER, elaborados pela Consultoria de Orçamento do Senado Federal. Na sexta sessão, são comentados brevemente os achados de auditoria realizado pelo Tribunal de Contas da União no final de 2012 e recomendações já analisadas por esta Comissão de Agricultura em 2013. Na sétima sessão, é apresentado um breve relato de trabalho de avaliação realizada pela CGU durante 2015, junto aos executores da PINATER. A oitava e penúltima sessão é apresentada a lei número... Na oitava e penúltima sessão é apresentada a Lei número 12.897, de 2013, que autorizou a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, e os desafios para a sua implantação. Na última sessão, são feitas considerações finais acerca da execução da política, bem como são apresentadas recomendações de ação por parte do Senado Federal. O relatório é extenso, com quase 50 páginas, excluindo os anexos, e não comportaria sua leitura na íntegra. Como será disponibilizado para o público na página na internet da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, solicito a atenção de Vossas Excelências para as considerações finais e recomendações. Uma constatação na avaliação realizada é de que o Poder Executivo não tem privilegiado um planejamento adequado das ações de implantação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, conforme a lei que institucionou a PINATER. O instrumento de sua execução é o programa PRONATER. Entretanto, não encontramos nenhuma evidência, nenhum documento que comprovasse a elaboração de um programa de médio ou longo prazo, com planejamento das ações a serem desenvolvidas. Nesse sentido, acreditamos que o PRONATER deve apresentar, entre outros aspectos, o diagnóstico da situação ou realidade a ser alterada, as ações a serem desenvolvidas e os respectivos envolvidos na sua execução, o prazo ou cronograma de desenvolvimento das ações, os indicadores intermediários de resultados finais,
As metas a serem atingidas, tendo em vista a mudança pretendida na realidade diagnosticada, os mecanismos e responsáveis pelo monitoramento dos resultados e sua avaliação e a comunicação à sociedade das informações resultantes desse monitoramento e avaliação. É o dimensionamento e o planejamento dessas ações que permitirá ao governo, por exemplo, estimar o montante de recursos orçamentários e de outras fontes que permitam a implementação da Pinater pelo conjunto com os prestadores de serviços de assistência técnica e extensão rural, sejam as organizações estaduais da TER, os municípios ou as organizações não governamentais ou outros agentes públicos ou privados. Nos parece que é fundamental que o MDA implemente integralmente a lei da ATER, elaborando até meados de 2016 um novo Pronater com vigência ao menos decenal, com indicadores e metas de resultado. As diretrizes para a elaboração do Pronater serão emanadas da segunda Conferência Nacional de ATER, que será realizada no início de junho de 2016. Isso dará tempo para que o governo preveja no projeto de lei orçamentária da União para 2017 recursos necessários para promovermos uma revolução na implantação da Pinater e do Pronater e garantir os serviços de ATER com qualidade, frequência e continuidade. Igualmente importante é a adoção pelo MDA dos mecanismos de monitoramento e avaliação, divulgando informações resultantes à sociedade de forma efetivamente acessível ao público no sistema informatizado de ATER, o CIATER. Para colaborar com o objetivo de promover uma universalização mais rápida do acesso dos agricultores familiares, médios produtores, a serviços de assistência técnica e extensão rural, estou propondo um projeto de lei do Senado, que já apresentei, está nominado com o número de 790/2015, reproduzido no anexo desse relatório com o objetivo de promover o fortalecimento de financiamento e de prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural públicos e privados. A maioria dos produtores rurais, sejam agricultores familiares ou médios produtores, ainda não tem acesso a serviços de ATER contínuos e de qualidade. É urgente aperfeiçoar o marco regulatório dos serviços de ATER e acelerar o acesso dos produtores rurais a tais serviços, tanto visando a elevação dos níveis de produtividade da agropecuária, quanto da renda dos produtores e, portanto, da sustentabilidade da atividade. Adicionalmente, em muitas regiões, devido ao isolamento geográfico de muitos produtores, o serviço público de ATER é o único, dada a natureza de sua missão junto ao seu público, com capilaridade e capacidade de levar à população rural os benefícios das demais políticas públicas. O artigo 18 da Lei número 12.897, de 2013, dispõe sobre as receitas da ANATER, destacando os recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotações anuais consignadas no Orçamento Geral da União, créditos adicionais, transferências ou repasse. Entretanto, esta lei não garante que as dotações orçamentárias serão suficientes para que a agência desenvolva com eficácia as ações e cumpra com a missão para que foi criada. No projeto de lei que propõe, pretendemos assegurar no artigo 20 da Lei de Crédito Rural que no mínimo 2% de todos os recursos destinados ao financiamento das atividades agropecuárias, objeto dos planos agrícolas e pecuários, elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a safra da agricultura familiar, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, sejam alocados em custeio da contratação de serviços públicos e privados, de assistência técnica ou de extensão rural aos beneficiários do crédito rural.
O PLS garante também, no artigo 16 da Lei de Crédito Rural, no mínimo 1% do total dos recursos alocados ao crédito rural sejam destinados à contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural pela Anater, no âmbito da Pinater. Por exemplo, o Plano Agrícola e Pecuário de 2015/2016 prevê um montante total de 187 bilhões e 700 milhões. E o Plano Safra da Agricultura Familiar prevê outros 28,9 bilhões em financiamento. Somados, serão 216 bilhões. Considerando o proposto no artigo 2º do PLS, a alteração proposta no artigo 16 da Lei de Crédito Rural garantiria 2,15 bilhões para serem geridos pela Anater, montante esse superior aos 1,3 bilhão destinado a tais serviços no orçamento de 2015 do MDA. Ainda conforme o mesmo artigo 2º do PLS, a alteração proposta no artigo 20 da Lei de Crédito Rural determina, por exemplo, no exemplo proposto, que, no mínimo, 4,3 bilhões teriam de ser destinados ao financiamento da contratação pelos beneficiários do crédito rural e de serviços públicos ou privados de assistência técnica e de extensão rural. Ainda que subsidiados com possibilidade de concessão de rebates, o fato de tais serviços serem financiados permite o retorno de parte do recurso aos cofres públicos. Trata-se de uma estratégia de recuperação de custos que é uma tendência mundial e que tornará a política de universalização do acesso pelos produtores aos serviços de ATE menos dependente da alocação de novos recursos públicos do orçamento federal. Um total de 6,8 bilhões seriam destinados exclusivamente para serviços de ATE, o que permitiria acelerar e muito a universalização do acesso dos agricultores familiares médios produtores a tais serviços. Trata-se, repito, de uma mudança de paradigma onde o conhecimento passa a ser tão ou mais importante do que as tecnologias físicas ou os insumos e equipamentos para o desenvolvimento rural. Diversos outros artigos do PLS aperfeiçoam a lei agrícola ao conceituar os termos assistência técnica e extensão rural, algo ainda inexistente no marco regulatório de ATE. Também o PLS inova ao trazer para a lei agrícola os tipos de organizações e instituições cuja atuação integrada deve ser uma preocupação e um princípio fundamental no planejamento e execução das políticas públicas voltadas para o campo, incluindo as políticas de ATE. Artigo 17 da Lei Agrícola é alterado e modernizado para excluir a objeção à existência de outros modelos de serviços de ATE, públicos ou privados, diferentes do serviço oficial. Esta pluralização do perfil dos provedores de serviços de ATE é também uma tendência mundial recomendada no caso brasileiro, sobretudo considerando-se a grande heterogeneidade do meio rural, tanto de produtores quanto de atividades econômicas e realidades socioculturais. A preocupação com a oferta, já estou quase terminando, dos serviços de ATE diferenciados para indígenas, quilombolas, mulheres, jovens, pescadores, extrativistas, assentados de reforma agrária, é um exemplo dessa heterogeneidade. As alterações do artigo 48 da Lei Agrícola no capítulo que trata do crédito rural também procura garantir o custeio oportuno de serviços de ATE que deve anteceder o crédito de custeio da aquisição de insumos e investimentos em máquinas e equipamento. Ademais, garante taxa de juros zero para a agricultura familiar ou empreendedor familiar rural e ainda a possibilidade de concessão de rebate, conforme o regulamento. Coloca entre os objetivos do crédito rural estabelecido na lei agrícola o financiamento da contratação de serviços públicos ou privados de assistência técnica ou extensão rural aos produtores rurais ou suas organizações legalmente instituídas através de linha de crédito subsidiada especificamente para esse fim.
Finalmente, a lei agrícola é também alterada para garantir que a lei orçamentária anual preveja recursos orçamentários destinados ao financiamento da contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural em um montante no mínimo de 3% dos recursos totais previstos para os planos safras referidos no artigo 8º da lei, a serem repassados pelos agentes financeiros de crédito oficial, sendo desse percentual no mínimo 2% geridos pela Anater e no mínimo 1% da ofertas de linha de crédito rural para contratação de serviços privados de assistência técnica e extensão rural. Trata-se de dispositivo semelhante, mas não idêntico ao que garante recursos de até na Lei de Crédito Rural, uma vez que, nesta lei, as fontes de recurso do Sistema Nacional de Crédito Rural não restringem o orçamento federal. Finalizando, são essas, senhoras senadoras, senhores senadores, as propostas contidas no PLS que apresento, em complemento ao relatório da avaliação da Pinater e que submeto à consideração de vossas excelências. Por fim, cumpre destacar a importância dessa comissão dar continuidade ao processo de avaliação da implantação do Pinater em 2016 e nos anos seguintes. É o cumprimento dessa missão constitucional do Senado Federal de monitoramento e fiscalização constante do Poder Executivo, considerando recomendações feitas também pelo TCU e CGU em suas auditorias, que contribuirá para assegurar o aperfeiçoamento da implantação da política pública de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar e reforma agrária. Presidenta, é esse o nosso relatório. Só mais um minutinho. A gente trabalhou a visão que é a vez no nosso país de que nós não podemos sustentar o nosso desenvolvimento só com a indústria pesada, que tem um custo altíssimo na geração de emprego, mas que é muito importante, por exemplo, o que está conceitualizando o ministro Patrus Ananias de o desenvolvimento para os pequenos municípios de ruralidade, que isso é a sustentabilidade dos pequenos municípios, que está no campo e não no centro urbano especificamente. E da ministra Cátia Abreu, que tem trabalhado a ideia da construção de uma nova classe média rural, ou de uma classe média rural, que é fazer transitar aqueles proprietários de terra, agricultores, produtores, diversos, que têm a sua propriedade e está em condição difícil de sobrevivência, em decorrência desse gargalo que é a ausência de uma assistência técnica continuada, permanente, inclusive com financiamento, com subsídio para poder garantir. Porque a assistência técnica, em última análise, ela é a proteção do crédito que foi colocado à disposição do produtor, que vai garantir que ele tenha sucesso na atividade que ele está desenvolvendo. Então, esse relatório, eu agradeço mais uma vez a consultoria do Senado, o Ciro, e agradeço aqui a senhora, a nossa presidente, e os demais colegas senadores, a confiança por ter nos delegado esse trabalho que nós realizamos. Obrigado. Parabéns, senador Donizete. Mais uma vez, também renovo os cumprimentos ao senador Dário Berger, que fez um trabalho tão extenso e tão completo e competente sobre a questão da fiscalização da defesa agropecuária. E está em discussão o relatório do senador Donizete. Eu queria informar aos colegas senadores que esse relatório já está disponibilizado na internet, na página da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Então, todas as consultas que queiram ser feitas a respeito dessa matéria, detalhamento, está tudo contido na publicação virtual do relatório do senador Donizete. Com a palavra o senador Valdemir Moca. Primeiro, cumprimentar e, sem dúvida nenhuma, pelo trabalho, várias audiências, nós participamos, eu acredito que participei de todas as audiências, mas eu queria chamar a atenção para o acerto dos temas, que nós tivemos aqui. Por exemplo, extensão rural talvez a coisa fundamental em termos de políticas públicas, porque quem tem condição, o extensionista,
né, de ver se realmente aquela política pública está chegando lá na ponta do sistema. Então, eu acho que esse é um trabalho que merecia esse acompanhamento. Não sei, senador Donizete, acho que é fundamental, né? Porque nós temos aqui uma empresa que é a Embrapa, que pesquisa melhoramento, mas se não tiver quem leve isso lá para o pequeno produtor, lá na ponta, isso vai acabar tendo acesso só o médio e o grande produtor. E às vezes nem o médio, né? Então, é fundamental a extensão rural. Eu tenho comigo que esse é um trabalho. Tive um irmão que foi engenheiro agrônomo, extensionista rural, da antiga Embrater, que era a empresa brasileira de extensão rural, né? E eu me lembro, menino ainda, cansei de viajar com ele para o interior do então Mato Grosso, né? E ele fazendo aquele trabalho de extensão rural, né? Um projeto chamado CONDEP, lembro como se fosse hoje isso daí, que era mais pecuária de corte na época, né? O extensionista ia lá, verificava a propriedade, vinha se tinha condições de receber aquele recurso e depois ele acompanhava aquele recurso passo a passo para ver o recurso sendo utilizado e o retorno daquilo que foi levado até o produtor. Então, eu acho que esse é um trabalho, senadora Ana Amélia, que a comissão, sem dúvida nenhuma, vai deixar aí um legado, uma grande contribuição para todos nós, né, que quisermos realmente nos aprofundar e conhecer melhor essa questão da extensão rural. Muito obrigado. Parabéns, senador Moca. Com a palavra o senador Dário Berger. Bem, presidente Ana Amélia, eu também quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar o senador Donizete Nogueira pelo seu relatório, pela sua exposição, haja visto que se trata de um tema também extremamente relevante para a agricultura brasileira e também, sobretudo, para o meu estado, que é um estado que tem uma característica muito peculiar de pequenas propriedades e que, não por ser pequena, tem uma representação econômica substancial nesse ramo. E Santa Catarina se destaca no cenário nacional em muitas áreas, dentre as quais a área da agricultura propriamente dita. Eu tive a honra de relatar, por privilégio dessa comissão, a questão da sanidade, que é um tema importante, fundamental e vital para o futuro da agricultura brasileira. E pude constatar ali e observar um pouco das dificuldades, dos anseios, das peculiaridades da agricultura e do agronegócio como um todo. E pude perceber também, senador Donizete, que, apesar de políticas públicas dos últimos anos, nas últimas décadas, ter avançado substancialmente, nós temos ainda um longo caminho a percorrer para garantir, vou dizer assim, ao produtor rural a segurança necessária para que ele possa permanecer no campo, manter seus filhos e dar continuidade numa atividade que é muito importante para o Brasil. Nós todos sabemos e temos conhecimentos que nos últimos anos, nos últimos tempos, houve um êxodo rural muito grande, o que criou uma urbanização desenfreada nas nossas cidades como um todo, principalmente as capitais, e que isso, na minha opinião, trouxe um prejuízo muito grande de toda a ordem, tanto porque inchou-se, vamos dizer assim, as cidades, e tivemos o desestímulo de ver
amigos nossos, companheiros nossos, famílias que dedicaram toda a sua vida, toda a sua história à agricultura, migrar exatamente por falta de apoio, de auxílio, de assistência técnica, de uma política nacional que pudesse amparar esses produtores e que, com o avanço da tecnologia, percebo que existe um novo cenário hoje na agricultura brasileira. Percebo, inclusive, lá em Santa Catarina, que tem gente voltando para a agricultura. E o que nós temos que fazer é um esforço grande para tornar a atividade rural produtiva e atraente. Porque hoje, com os mecanismos que nós temos e com a descentralização das próprias universidades, os filhos dos agricultores eles podem estudar muito próximo das suas propriedades e avançar significativamente naquilo que eu me lembro que meu pai, meu avô, tinha como expectativa única na vida, ir para um grande centro urbano ou um centro urbano maior, onde pudesse permitir a continuidade dos estudos dos seus filhos. Mas, diante disso, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e não me canso de dizer que o agronegócio exerce um papel estratégico no desenvolvimento do Brasil. Ele representa mais de quase um quarto por cento do produto interno bruto e mais de 40% das exportações brasileiras. Olha só, 45%. Metade. Né? Nós temos que louvar, nós deveríamos fazer uma moção aqui genérica para todos os agricultores desse país, sem os quais nós estaríamos num atoleiro sem precedente da história do Brasil. É ainda o agronegócio que está sustentando a economia brasileira. E eu acho que nós não podemos medir esforços nem poupar recursos para que efetivamente possamos criar uma logística própria para esse setor, para que ele possa continuar crescendo e se desenvolvendo. Invariavelmente, nós, quando a coisa está dando certo, a gente larga de mão e desampara, quando, na verdade, nós deveremos exercer, vamos dizer assim, as nossas atividades para cada vez criar mais estímulo, porque ele possa ficar cada vez mais forte, crescer mais, desenvolver e etc, etc. Mas não é o que acontece no Brasil, né? O que acontece no Brasil, em função das peculiaridades que nós todos conhecemos, é de que nós vamos apagando fogo onde ele acontece. Né? Nós vamos no quanto pior, pior, e enquanto que a gente deveria ir exatamente nos exemplos que estão dando certo. E o senador Donizete, ele dá um exemplo importante, fundamental, na avaliação da Política Nacional de Assistência Técnica. Isso em Santa Catarina avançou muito nos últimos anos, e também na extensão rural e na agricultura familiar, que é uma característica muito própria de Santa Catarina. Portanto, eu queria só entender de Vossa Excelência, dos encaminhamentos propostos, surgiu, pelo que eu pude perceber, uma proposta de Vossa Excelência em função dessa avaliação toda que Vossa Excelência fez durante todo esse período, e que eu queria que Vossa Excelência pudesse, de repente, sintetizar, expor para que eu pudesse entender de uma maneira mais objetiva essa proposta de Vossa Excelência. Presidente... Eu vou pedir para ele solicitou ao relator um ponto principal o senador Dário Berger solicitou ao Donizete qual é o ponto principal do relatório das sugestões relacionadas a, se Vossa Excelência puder resumir. Na verdade, senador Dário, perfeito, e depois comentar, fazer a pergunta do senador Blairo Maggi para discutir a matéria. Muito obrigado, presidente. Senadora Ana Amélia, senador Gurgás, senador Moca, senador Dário Berger e também nosso relator, senador Donizete.
cumprimentar a Vossa Excelência pelo relatório e fazer um pequeno comentário, presidente, de que, como os colegas que me antecederam aqui disseram, da importância que tem a extensão rural para a agricultura, né? Não só para o pequeno, o mini pequeno, o assentado, para o grande. Alguns têm seus próprios corpos técnicos nas propriedades, porque não dá para demandar do serviço público alguma coisa, um trabalho específico, diário, permanente nas propriedades. Mas, assim, o que me preocupa na assistência técnica é que ela é importante, é necessária. Os pequenos produtores não conseguem conhecimento sem essa transferência. Então, o Estado se propõe a fazer isso. Agora, a qualidade dos dois lados está um pouco comprometida, né? Tanto do agricultor, que ele é oriundo, está voltando da cidade para o campo, nos programas de reforma agrária, ou programas de venda de terra, como o Banco da Terra e tantos outros programas que tem, esse cidadão ele volta para o campo com meio desconectado do que é a vida no campo. Ele volta muito mais pelo romantismo da vida do campo, pela tranquilidade, mas a vida no campo, a vida na lavoura é uma vida dura, difícil. Não é fácil passar o dia inteiro dando tapa em mosquito, suando, não tendo as condições ideais ou as condições boas que tem uma cidade. Qualquer cidade é melhor que o campo, né, para se viver. Então, nós temos, em muitas oportunidades, produtores que não estão muito bem conectados, não têm aquela tradição, não têm a vivência, não têm o trabalho mesmo na mão, né, aquela necessidade do dia a dia. E, do outro lado, também nós temos técnicos que não são bem preparados, que não têm... a extensão rural é quase que uma religião, uma paixão, a pessoa precisa gostar daquilo que faz. Infelizmente... hoje os concursos públicos eles não têm uma avaliação específica para isso, né? Quer dizer assim, eu sou extensionista, mas eu sou por quê? Porque eu preciso de um emprego ou porque eu preciso de um emprego e gosto daquilo que faço, né? E nós temos visto que poucos extensionistas, ou uma pequena parcela disso, faz isso como uma religião, como uma paixão, como alguma coisa de transferir conhecimento. É quase que ser um professor, né? Então, eu não sei se dentro de todo esse relatório, todas as considerações, eu sei que a nossa legislação não permite esse tipo de coisa, mas talvez os testes, né, de entrada, a porta de entrada desses técnicos para a extensão rural pudesse ter um pouco dessa avaliação psicológica, dessa avaliação se gosto, se quero, se é isso mesmo que eu quero, ou eu só quero um emprego para receber o salário no final do mês, andar de carro para lá e para cá, ir numa propriedade, disse que foi lá, tomou um café, foi embora, mas não fez nada. É isso que não avança, é isso que não propõe mudanças, né, ou que não acontecem as mudanças efetivamente no campo. Então, só uma observação de que ela é importante, ela é necessária. Ela funciona muito mais quando o técnico é apaixonado pelo que faz e quando o agricultor é apaixonado pela agricultura que faz. Quando encontramos os dois, né, nem sou um agricultor de paixão, estou lá para resolver, de repente, um problema social, e também não sou um extensionista porque eu quero, só preciso de um emprego. Então, essa é a minha observação e com certeza, nós não avançamos mais nessa área na agricultura, em todos os setores, em função disso. Às vezes, pessoas estão nos lugares errados, elas precisam ser trocadas e precisam ser substituídas por alguém que adora, que tenha a terra no lugar do sangue. Obrigado. Cumprimento, senador Blário, só para... Me permita, eu só quero fazer um adendo aqui. E eu queria também perguntar se, na avaliação do relator, do senador Donizetti Nogueira, porque, por exemplo, a antiga Embrater, lá no estado era Empaer, eram empresas, consequência do que o senador está dizendo. Muitas vezes você tem uma empresa de assistência técnica e extensão rural que ela fica concentrada na capital. E aí você chega numa cidade pequena, o chamado extensionista nunca é o agrônomo, o veterinário, ele é e às vezes nem técnico rural é. Então, há uma distorção. Às vezes fica uma empresa com uma cabeçona grande e uns membros raquíticos, né? Dando essa... Então, é importante isso que o senador Blário falou. Quer dizer, as pessoas têm que ter... O extensionista tem que ter essa vocação mesmo, porque isso daí realmente
o jogo é duro, né? Como nós falamos aí na fronteira, a chapa é quente e o jogo é bruto, né? O senador lembrou que muito agrônomo não gosta de ir para o campo, gosta de ficar no ar refrigerado. Eu vou falar, não estou falando, muitos não falei. Eu como agrônomo, assim, nós chamamos de agrônomo pardal, né? Só gosta de cidade. Agrônomo pardal é essa definição. Não é uma crítica, é uma observação da realidade. Da mesma forma como o inseminador para a área de pecuária também não gosta de ir na visita à propriedade. Então, não há como você botar na prática sem essa coisa. O senador Dário Berger falou, Santa Catarina tem uma empresa de excelência, EPAGRE. O Rio Grande do Sul tem não só as entidades das cooperativas, mas tem também a Emater, que é da extensão rural. A Emater está praticamente em todos os municípios, com um problema grave, agora encaminhada a solução, que como ela era uma empresa, uma entidade sem fins lucrativos, ela não fez as contribuições de INSS. Então, tinha uma dívida da Emater impagável, porque todo o patrimônio da empresa não seria suficiente para cobrir o passivo decorrente daquela ação. Felizmente, a ministra do Desenvolvimento Social, que é gaúcha, ela conseguiu dar um encaminhamento a esse processo junto com as lideranças. Eu, junto com parlamentares gaúchos, também encaminhamos e fomos à Procuradoria-Geral da Advocacia-Geral da União, ministro Adams, e encaminhamos uma solução. Até o Poder Judiciário nos ajudou nesse processo. Então, é o esforço. E aí não é só, senador Donizete, caros colegas senadores, o trabalho na extensão rural propriamente dita. Ela faz também um trabalho de educação das pessoas da área rural, de educação para a reciclagem, para o aproveitamento. No município de Frederico Westphalen, daqueles objetos, né, vassoura, por exemplo, você pode colher aquela vegetação... Guanchuma. Ele sabe tudo. Guanchuma. Vai, corta o dedo. Uma guanchuma corta o dedo. Então, fazer aproveitamento disso, dos plásticos também, fazer tapetes, quer dizer, fazer a limpeza com a reciclagem. E agora me apresentou o prefeito uma proposta de criar uma escola para atender essa comunidade dos moradores da ruralidade, referida pelo senador Donizete, para educá-los a essa questão da reciclagem e da sustentabilidade, que é muito importante para o meio ambiente. Não esquecendo nunca de falar da Embrapa e do seu papel na criação do conhecimento. E a extensão rural, que é necessária, fortalecimento para levar aquilo que a Embrapa faz. Então, senador Donizete, para responder o questionamento do senador Dário Berger. Bom, senador, nós partimos aqui, o encaminhamento que nós propomos é, por exemplo, que a gente tenha, primeiro, no ano que vem, depois da conferência, o Poder Executivo faça um planejamento, no mínimo, decenal, ou seja, um planejamento de longo prazo para assistência técnica. Uhum. O segundo encaminhamento que nós estamos dando é já adequar a legislação vigente para que a gente possa garantir isso. Para se ter uma ideia, na lei agrícola, tem algo que fala lá que cuida da saúde, do transporte, etc., mas lá não fala assistência técnica, nem extensão rural. Então, a gente está propondo uma mudança no marco regulatório para essa área e garantindo o financiamento amarrado dentro do orçamento, da previsão orçamentária, amarrado àquilo que vai ser investido no plano safra, tanto da agricultura de grande porte pecuária e da pecuária, quanto da agricultura familiar. E isso seria em torno de 3%. A gente tem uma situação bem resolvida no Brasil. Para fora da porteira, eu penso assim, está resolvido, nós temos a Embrapa, nós temos as empresas que produzem os insumos, o conhecimento, etc. E isso já, para dentro da porteira do grande produtor, também está resolvido. Agora, para o pequeno não está resolvido. Quem que abre a porteira para que possa chegar o conhecimento científico e tecnológico na pequena propriedade? É o papel da extensão rural.
A extensão rural entra para mobilizar, preparar as pessoas, depois vem o técnico que comunica, né, e a assistência técnica, vem o técnico que comunica o que tem de inovação que pode ser aplicado na propriedade dele. Então, a nossa iniciativa, senador Dário Berger, primeiro, pedir ao governo federal que faça um planejamento no mínimo de 10 anos para assistência técnica. Segundo, que a gente tenha garantido o financiamento para assistência técnica. O financiamento a custo zero e o financiamento de financiamento mesmo. Aquele que quiser tomar o recurso, tem o recurso destinado, rubrica específica para assistência técnica, como era no tempo da Embrater, que tinha lá no financiamento já garantido 2,5%, 1% para a preparação do projeto e 1,5% para assistência técnica, ter isso garantido, porque isso é a garantia do sucesso, inclusive, do produtor. Por fim, essa coisa que o senador Blairo colocou. Meu pai ensinou o seguinte, que nada vence o trabalho. E eu aprendi que a paixão move o mundo. Porque é o seguinte, se as pessoas não forem apaixonadas pelo que faz, elas fazem mal feito. Elas não fazem porque acreditam naquilo, faz pela necessidade de ter uma remuneração. Aí eu acho que tem um instrumento valioso, que são as escolas da família agrícola. Essas escolas da família agrícola estão formando agricultores técnicos importantíssimo para o nosso país. Eu acho que a gente precisa fortalecer essa questão da escola família agrícola, porque você não tira o estudante do loco dele. Ele fica 15 dias na escola e 15 dias na propriedade. Isso faz com que a gente vai ter técnicos e extensionistas envolvidos e conhecedores da realidade na qual eles vivem. Então, isso é muito importante. É isso. Obrigada, senador Donizete, pelo esclarecimento. Eu já vou passar a palavra ao senador, nosso vice-presidente, Assir Gurgax. Eu só queria lembrar que eu falei, na verdade, o que está se pretendendo lá, o gerente regional adjunto da Emater, Ascar, lá de Frederico Westphalen, e do prefeito Betinho, é um centro de capacitação de agricultores familiares. E olha só com o investimento. R$500 mil. 250 mil reais para aquisição de equipamentos e 250 mil para a construção desse centro, para atender 42 municípios desta região, num total, com cursos de curta duração, para aproximadamente 5 mil agricultores por ano, nas áreas de bovinocultura de leite, né, pecuária de leiteira, agroindústria familiar, piscicultura, conservação do solo e água, preservação ambiental e cultivos protegidos de hortigranjeiros e outros. Então, veja iniciativas brotando aí com um baixo custo para sua manutenção. Passo a palavra ao senador Assir Gurgax. Bem, senhora presidente, nossos colegas Blairo Maggi, Moca, Dário Berger, Donizete, cumprimentá-lo pelo seu relatório. E, de fato, a assistência técnica é importante demais para a nossa agricultura. Eu fiquei muito animado quando, em 2013, Moca, o governo anunciou a criação da agência da Anater. 2013, E até agora não começou a funcionar ainda. Em junho foi anunciado o nome da pessoa para administrar, presidir a Anater. E agora, em dezembro, foi então nomeado, foi empossado o presidente da Anater, depois de alguns anos, presidente. E há essa expectativa de como vai funcionar essa agência. Então, eu sugiro que nós já comecemos fazendo uma pauta para o ano que vem, e nessa pauta convidar o Paulo Guilherme, que é nomeado presidente da Anater, para vir aqui e dizer para nós, compartilhar conosco, qual será e como será a ação e a atuação da Anater. Depois de criada essa grande expectativa de que a Anater ia ajudar, e claro, tem como ajudar e vai ajudar muito os nossos agricultores, principalmente os pequenos, como já muito bem foi colocado aqui. É importante para Santa Catarina, é importante para o Rio Grande do Sul e é muito mais importante para o nosso estado de Rondônia.
também tem as mesmas características, mas é um estado muito mais jovem, tem tudo para se fazer. Então, a expectativa da Anatel é muito grande. Então, eu sugiro que a gente possa convidá-lo no ano que vem para fazermos esse debate, já que demorou-se tanto tempo para criar essa Anatel, para instalá-la, e que a gente possa, então, vê-la funcionar com todo o apoio nosso dessa comissão. Muito obrigado, presidente. Caro nosso presidente Assir, eu até sugiro, como a nota final, eu peço à assessoria que já faça o requerimento, assinaremos esta pauta, o convite para já formalizar, e na primeira sessão que tivermos já ouvirmos essa... com a palavra o senador Donizete. Na verdade, o Paulo Guilherme foi convidado para vir aqui numa das audiências públicas, mas como ele não tinha tomado posse, ele não veio. Então, ele já deixou, né, que assim que tomasse posse, a gente o convidasse, que ele viria. Então, acho que é muito oportuno a gente fazer isso. Entendeu? Eu gostaria que a Secretaria fizesse o requerimento com a assinatura do senador Donizete, que foi o relator, e o senador Assir Gurgax, que está fazendo a sugestão, e o senador que coordenou o relatório nosso. Então, não havendo mais quem queira discutir, em votação o relatório do senador Donizete Nogueira sobre extensão rural e agricultura familiar. Os senhoras e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório do senador Donizete Nogueira, que passa a constituir parecer da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Será cumprida a deliberação da comissão.